Senhor Jesus, revelai-nos o sentido das Escrituras. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Irmão, irmã, nós estamos preparando a liturgia do terceiro domingo da Páscoa neste ano A. E como diz a aclamação ao Evangelho que eu acabo de recitar, o Evangelho é aquela passagem conhecida dos discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24. Nós vamos perceber neste terceiro domingo da Páscoa uma insistência em afirmar que a morte de Jesus era inevitável, que a morte de Jesus foi para se cumprirem as Escrituras. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 23, que é a primeira leitura, São Pedro diz assim: Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Então, Deus determinou que Jesus fosse entregue à morte. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, segunda leitura deste domingo. Diz o apóstolo Pedro também: ele foi destinado para isso, para derramar o sangue precioso como um cordeiro. O apóstolo Pedro, em duas passagens, primeiramente em Atos dos Apóstolos, depois na sua primeira carta, afirmando que Deus determinou que Jesus sofresse a morte e Jesus foi destinado a derramar o seu sangue. No Evangelho, o próprio Jesus é que aparece dizendo, na explicação que ele dá das Escrituras, era preciso que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória. O versículo 26. Afinal de contas, o Pai desejou a morte, o sofrimento do seu Filho? É isso mesmo o que a liturgia da palavra está nos dizendo? Nós vamos olhar o contexto, não olhando frases isoladas, nós vamos ver que não é bem isso. Claro que não. Se o Deus que Jesus revelou é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, claro que ele não poderia sentir prazer com a morte, muito menos do seu próprio Filho, o justo e santo. O que a palavra de Deus nos revela é que Deus determinou que o seu Filho fosse glorificado. O que estava predestinado para Jesus, por Deus Pai, era que ele recebesse uma glória eterna. Acontece que, por causa do pecado original, a morte entrou no mundo. Não havia outro jeito de Deus Pai elevar Jesus à glória, a não ser passando ele pela morte. Não havia outro jeito. A morte aparece aqui não como uma exigência de Deus Pai para Jesus, mas como uma fatalidade por causa do pecado. E Deus tolerou, Deus permitiu a morte do seu amado Filho Jesus em vista de glorificá-lo. É isso que a palavra de Deus nos afirma hoje. Então, queridos irmãos, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, com a morte de Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele é o Filho de Deus, eterno, e habitava com o Pai desde toda a eternidade. Ele esvaziou-se da sua glória para se tornar semelhante a nós. Quando Jesus se tornou semelhante a nós, sofrendo o que nós sofremos, morrendo uma morte semelhante à nossa, então ele se tornou o nosso representante. Ao se tornar nosso representante, Jesus foi glorificado e assim nós fomos glorificados com ele. É isso o que a palavra de Deus nos diz nesse terceiro domingo da Páscoa no ano A. Jesus então retomou a glória que ele tinha junto do Pai desde sempre. E ele, ao assumir a morte, o sofrimento, a dor, ele fez a morte implodir. Ele destruiu a morte dentro de si mesmo. Ele entrou na morte e levou a morte à morte. Ele matou a morte ao se tornar um nosso representante. E agora, se o Filho de Deus se tornou um representante da humanidade, nós, seus discípulos, podemos nos tornar no mundo representantes da sua divindade. E aí, a cena que fecha a liturgia da palavra é a da ceia eucarística. Jesus que se revela àqueles dois discípulos de Emaús ao partir o pão. Na palavra, o coração deles já começa a arder. Aquele caminho que Jesus vai fazendo até a cidade de Emaús, Jesus vai retomando as Escrituras e o coração deles arde.
assim também nós buscamos fazer o nosso coração arder com a palavra de Cristo. Mas a palavra sem Eucaristia não revela Jesus inteiro para nós. A palavra é um caminho que conduz à Eucaristia. Por isso essa é a ordem nas nossas liturgias. Primeiro, a liturgia da palavra, que conduz-nos à liturgia eucarística. No partir do pão, o sacerdote mostra a hóstia repartida e o povo canta: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Quando Jesus parte o pão, ele se deixa reconhecer. Que assim sejam em nossas assembleias litúrgicas, em nossas celebrações da palavra nesse fim de semana.